respeito de sua vida e sua atividade. O convidado de hoje, esse é blumenauense mesmo. Esse eu sei porque eu conheci, eu vim para cá, conheci, ele tinha 4 anos de idade quando cheguei aqui. É o Edélcio Vieira, filho do ex-prefeito, ex-senador e meu patrão que trouxe para Blumenau, Evelásio Vieira. Tudo bom, Edélcio? Tudo bem, Pimpão? Aos telespectadores da Galega, um abraço. Só uma pequena correção. Eu sou blumenauense de coração, mas na realidade nasci em Canoinhas. Ah, então que nem teu pai, minha mãe. Tua mãe que era? Minha mãe que era de Canoinhas, era de isso. Gaspar, né? E meu pai era de Indaial. Indaial? E eu nasci em Canoinhas, mas numa passagem rápida deles lá pela cidade e com menos de um ano já vim morar em Blumenau, então tenho pouquíssimas recordações de Canoinhas. Eu pensei que você já tivesse nascido aqui. Não, porque eu cheguei aqui, você era pequenininho. Não, mas os outros 3 meus irmãos nasceram aqui. O Paulinho nasceu aqui. Meu pai e minha mãe na época moravam em Gaspar, mas ele veio nascer aqui na maternidade ali no Cavalinho Branco. Sim. Depois a minha irmã Edeuci também nasceu aqui e o meu irmão mais novo, o Evelto, também nasceu em Blumenau. Só você que saiu fora? Só eu que saí fora. Que quis ir para Canoinhas ou estava passeando? Não, é que o meu pai acabou, na época do futebol, indo jogar futebol em Canoinhas. Lá acabou também trabalhando em gráfica, em jornal, conheceu minha mãe, né? Casaram, aí vieram morar em Blumenau. E aí ficaram por aqui, o Paulinho nasceu aqui, a minha irmã nasceu aqui, e ele recebeu um convite para voltar a Canoinhas para trabalhar num jornal lá no Barriga Verde. E nesse período eu nasci, e depois ele retornou a Blumenau. O teu pai eu conheci em Curitiba, quando ele foi jogar lá, ele foi jogar no Palestra Itália. Palmeiras tinha voltado no Palestra Itália. Isso mesmo. Foi ele, o Bastinhos. Isso mesmo. E o goleiro que era o Juca. O Juca. Juca que foi muito tempo motorista depois do Renato Viana na prefeitura de Blumenau. E eu vi o primeiro jogo deles lá. Foi lá no campo do Juventus, eles ganharam do Curitiba. Curitiba era o meu time, né? Eu era coxa. E ganharam acho que de 3-1. Mas minto, não ganharam. Eles empataram o jogo. Estavam ganhando de 1-0. E o Juca tinha mania de se jogar e sair virando cambalhota. E o cara chutou uma bola, ele pegou a bola, saiu virando cambalhota e parou dentro do gol. Foi o gol do empate. Histórias do futebol. Histórias do futebol. Ali foi que eu conheci o Lazinho. Depois ele foi me buscar lá. Exatamente. Quando começou a Rádio Nereon, em 1958, né? Foi. E eu me lembro que eu era pequeno, mas me lembro da sua vinda para cá e com outros profissionais que ele foi buscar no Paraná e também alguns no Rio Grande do Sul. É que assim, depois que eu estava aqui, eu fazia tudo ali, né? Era de manhã, à tarde, à noite, tinha programa de poesia, humor, jornal, esporte, transmitia futebol. Aí eu disse, olha, tem o Sadivo Pérez, que é um bom doutor esportivo, a gente podia trazer ele para cá. Eu falo com ele vem. Aí o Lazinho, então vamos trazer, porque a rádio estava crescendo, né? Estava aumentando o faturamento. Aí veio o Lazinho. Aí depois eu disse, olha, eu tenho um amigo que trabalhou comigo no Norte do Paraná, ele tem um programa lá em Curitiba, na Rádio Xingui, que é Onde Está o Ouvinte, está a Rádio Xingui. A gente podia trazer ele para cá, ele vem com a lambreta dele, né? E fazer um programa igual, aí vou fazer aqui Onde Está o Ouvinte, está a Rádio Nereon. Isso. Né? Aí mandei uma carta pro Nelson Toff e o Nelson veio. Aí eu mesmo vendi aquilo pro café do Café Blumenau? Era do falecido, que depois ele tinha uma empresa, depois ele vendeu pro Passo do Café Blumenau e era Blumenau. Tinha o Café Blumenau e tinha Café Uru. Na época tinha os dois. Será que era? O Blumenau era... Não, ele acho que era Cometa. Cometa? Café Cometa. Isso. O Blumenau era daqui. Isso. Era o... Meu Deus, ele morreu um acidente lá Um acidente lá ali perto do porto, por ali assim, né? O dodgeão dele se perdeu lá, morreu lá. Era o pai dele, o filho dele foi... Um é artista plástico aqui, bem conhecido. Não. E o outro foi presidente da PAI. Aí fugiu o nome. Tem gente que fugiu o nome do... Daqui a pouco lembra. E aí eu fui lá, falei com ele e ele patrocinou. Isso. Então, o Nelson Rosenbrock. Nelson Toff. Nelson Toff. O Nelson Rosenbrock tinha depois um programa semelhante. Né, na Rádio Clube. Também ia de lambreta também. Não, mas o primeiro foi o do Nelson. Isso. Nelson Toff. Aí o Nelson ia, se a mulher tinha café, Cometa em casa, ganhava 200 cruzeiros.
Aquilo foi um sucesso. Sucesso. E aí ele, aquele jeitão dele, entrevistava a família, a mulher, o marido, os filhos. Porque naquela época só havia um rádio, né? Nós não tínhamos televisão, a televisão em Blumenau surgiu em 1969, né? Se resumia ao rádio e ao jornal impresso, né? Era isso, o rádio então era o grande veículo de comunicação. E nós revolucionamos ali, né? Isso, foi. Existia a Rádio Clube, que foi a primeira emissora de rádio de Santa Catarina, né? E quando eles tiveram a informação, o Flávio Rosa e o Wilson Melo, de que a Rádio Nereu Ramos iria surgir, eles conseguiram abrir a radiodifusora antes da Nereu. E aí, com a entrada da Nereu, o Lazinho realmente foi buscar profissionais, como você veio fora e revolucionou o rádio em Blumenau. E acabei ficando, né? Isso, acabou ficando e virou cidadão blumenauense. Foi. Hoje eu tenho um diploma de cidadão blumenauense. Uma bela história. Mas vamos voltar à tua história, né? Vamos. Você, então, nasceu em Canoinhas. Nasci em Canoinhas. Canoinhense. Canoinhense, exatamente. Cidade da Madeira e da Erva Mate. Erva Mate, né? Isso, da Madeira e da Erva Mate. Teve uma época áurea lá, há 60, 70 anos atrás. Depois, uma cidade daquelas que, quando a extração da madeira diminuiu, passou por dificuldades. Acho que o Rio Iguaçu é por ali também, né? É uma cidade perto do Paraná também, tem influência do Paraná. Isso. Porque Santa Catarina Ela era ligada à cidade de Curitiba. O norte era ligado a Curitiba. Isso. E o mais para o sul e o oeste, o Rio Grande do Sul. Isso aí. Porto União, Mafra, Canoinhas, tinha toda relação com Curitiba. Rio Negrinho. Isso. As pessoas, inclusive, os jovens que queriam fazer faculdade, eles iam estudar em Curitiba, né? Não vinham para Florianópolis. É engraçado isso, né? Isso. E a minha história no rádio começou, com meu pai era assim, quando a gente completava 15 anos, ele dizia, pode se apresentar lá na Rádio Nereu Ramos para começar a trabalhar. Assim foi com o Paulinho, assim foi comigo, assim foi com a minha irmã. E o meu primeiro emprego foi ser office boy. Então o que eu fazia? Eu ia comprar lanche para os locutores, cigarro para os locutores, porque naquela época se fumava inclusive dentro do estúdio, né? Ia ao banco, né? Fazer o serviço de banco, ia ao correio buscar as correspondências, levar as correspondências necessárias, tal, e também cumprir uma função que quem vai ouvir, vai estar nos assistindo, vai achar que é história, mas você vai comprovar. Uma das minhas funções também era conseguir linha telefônica. Como é que era isso? Eu tinha que pegar o telefone para ligar aqui em Blumenau para um outro telefone. Pegava o telefone e ficava. Não abria linha, apertava, não abria linha. Às vezes demorava 1 hora. Opa, abriu uma linha, dá para ligar. E isso que nós tínhamos a Mercy Bernardes, que trabalhava lá, que a irmã dela trabalhava no telefone. Isso mesmo, isso mesmo. Quando você me convidou, eu comecei a fazer umas reflexões disso, comecei a lembrar. E outras coisas que eu cuidava também era da nota de falecimento, porque naquela época as pessoas só sabiam da morte através do rádio, né? Sim. Através do rádio. E garantia também que o dinheiro entrava no caixa da rádio. Isso, não. Porque ali na Rádio Clube tinha o Chiquinho ficava... Pedia cheque, pedia vale para o seu Flávio, o seu pai disse, não, eu não dou, porque assim, chega no final do mês, não tem mais dinheiro para receber. Sim. Você começa a dar muito. Isso. Porque ali ele disse, seu Flávio, não é. Ele disse, olha, quanto é que você quer? 50, só tem 10 aqui, tirando no meio do povo. Conheço essa história. Mas o Chiquinho então ficava ali esperando. Se aparecia alguém para fazer um anúncio de falecimento, ele já coletava e anunciava, exatamente. E naquela época, lá no início, então, trabalhei com Israel Correia, Edemar Anuzek, Álvaro Correia, Paulo Jacques, né? O timão do rádio lá, o Valdir Vandal. Não, o rádio sempre primou, né? Isso. Sempre primou. Naquela época, inclusive, se faziam programas de humorismo, né? Genilino também participava. A Genice revelou, a gente fazia lá um programa domingo lá de humor. Exatamente. Fazia o texto e a gente fazia o programa. E ela se revelou. Foi. Então era uma boa época do rádio, de boas recordações. Marcou. Tanto é que teu pai cresceu politicamente, né, com isso. Sem dúvida. Normalmente as pessoas perguntam, mas como é que foi a história política do teu pai? Eu digo, meu pai
Ele entrou na política através do rádio e depois do rádio, porque haviam muitos políticos que compravam rádios, né? Não é o caso dele. Ele começou a Rádio Nereu em 1958, anteriormente ele tinha tido a rádio... Ele não foi para o rádio por causa da política. Não. Ele foi para a política Isso mesmo. Isso mesmo. O inverso. Ele tinha a Rádio Estadual de Ibirama, aí conseguiu a concessão da Rádio Nereu Ramos em Blumenau, posteriormente da Rádio Tabajara em Tubarão, e a Nereu é de 58, e ele foi candidato a primeira vez em 1967, candidato a deputado estadual. E aí se elegeu já naquela primeira eleição dele. E eu sei que ele assumiu uma liderança aqui, que ele elegeu o Félix, elegeu o Renato, elegeu o Dalto. Isso, né? Exatamente. E vários outros prefeitos na redondeza, em Indaial, em Timbó, em Pomerode, em Gaspar. E a eleição dele para senador, ele ganhou do ex-governador, que tinha sido um bom governador. Exatamente. E que tinha deixado o governo do estado 2 anos antes. Isso. Exatamente. Aí em 67 o Lazinho foi candidato a deputado estadual. Em 1969 foi candidato a prefeito, onde ele ganhou a eleição do Marcos Bichler, né? Que era um executivo da Eletroasfaltona, que depois chegou a ser vice-governador do estado do Antônio Carlos Conde Reis. Ganhou a eleição dele, numa história bastante interessante, e aonde ao final do escrutínio, né, da contagem dos votos, ele estava atrás. E aí o Piranha, que era um vereador do bairro Fortaleza, disse: fique tranquilo, agora vão abrir as 3 sessões eleitorais da Fortaleza e nós vamos virar o jogo. E realmente aconteceu. Ele ganhou do Marcos Bichler por pouco mais de 300 votos. E aí teve um mandato curto, né? De 3 anos apenas, 70, 71, 72, quando o Félix se elegeu prefeito. E ele foi em 1974 candidato ao Senado e ganhou realmente essa eleição que você falou do Ivo Silveira. Não, assim, e ele queria que o Félix Tais fosse candidato a deputado federal, que seria um grande deputado federal. Sem dúvida. Mas o Félix não quis. Não. Aí ele queria que o Álvaro Correia fosse. Isso mesmo. Não, estou querendo amnistia. Isso, o Álvaro Correia era deputado estadual. Isso, ficou com medo e acabou não aceitando o convite. Assim, então eu sou obrigado a botar meu genro. E ganhou. Sim, né? ganhou. Aí o pessoal, porque eu botou o genro. Não, botou porque os outros não quiseram. E até na verdade, é o seguinte, quem lançou o Chico Mendes, na época candidato, foi o Renato Viana. O Renato Viana que lançou o Chico Mendes, né? E aí depois, sim, uma vez lançado, o Lazinho participou e ele acabou se elegendo deputado federal. Né? E eu acho que aquilo deu porque você se elege deputado federal, chega em Brasília, começa a ser sediado por tudo quanto olha, o diretor da empresa tal é muito fã seu, está querendo fazer um jantar na casa dele, apareceu com a sua esposa lá. Aí o cara vai. E daqui a pouco, quando ele não se elege mais, diz: vou falar com aquele empresário, meu amigo, vai lá, não, ele não vai poder atender, o senhor quando quiser, o senhor telefona antes. Exatamente. Você falou do Félix. O que aconteceu com o Félix foi o seguinte: naquela gestão do Félix, se atraíram muitas empresas para Blumenau, e uma delas foi a Rigesa. Quando ele terminou o mandato de prefeito, ele foi convidado e assumiu. Já disse: não, você para ser dele. Isso, já assumiu a Rigesa. Eu conheço, o Félix esteve na Alemanha, eu saí com ele, nós fomos visitar empresas, né? Fomos na Feira de Hannover, aquela coisa toda, para chamar atenção para Blumenau. Né? Fomos na Blumenau, que é uma cidadezinha lá que tem 400 e poucos habitantes só, né? Foi encolhendo, era uma cidade maior, construíram uma estrada de rodagem, ali desenvolveu a cidade, depois fizeram uma estrada de ferro do outro lado, lá cresceu a cidade e ela encolhendo. Fomos a Braunschweig também, que foi senador. Foi uma viagem interessante. Depois foi o teu pai também. Teu pai não uma viagem boa lá pela Europa. Porque o Blumenau estava apenas em cima do têxtil, né? E aí, com a vinda dessas outras empresas, acabou diversificando. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, exatamente. Pois nós até estouramos o tempo. Nosso papo está tão bom que acho que já fizemos 2 blocos numa arrancada só. Isso. Então vamos chamar os nossos comerciais para a TV Galega faturar um pouco, e já a gente volta com o Edelcio Vieira.